E aí? Pensa só, e se uma única palavrinha, lá num dos livros mais enigmáticos que existem, pudesse virar de cabeça para baixo uma das profecias mais famosas de todas? Pois é, hoje a gente vai investigar exatamente isso. O nosso foco vai ser uma palavra-chave no livro do Apocalipse que pode mudar tudo. Então, bora mergulhar nessa análise. Bom, o ponto de partida da nossa investigação é um versículo só. Um versículo que, olha, guarda um mistério e tanto. A gente vai desvendar uma passagem que muita gente acha que já conhece de cor, mas que, no fundo, talvez esconda um significado que ninguém imaginava. Tá aqui o versículo em questão. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. A passagem é bem forte, né? Descreve a chegada da morte, o quarto cavaleiro. Mas, para nossa análise, o que importa mesmo é uma única palavra ali no meio: terra. Afinal, o que o autor João queria dizer com isso? E essa é a grande questão, o centro de tudo. Será que João estava falando do planeta Terra inteira, prevendo um acontecimento global catastrófico? Ou será que a mensagem dele era mais específica, mais localizada? É exatamente isso que a gente vai começar a descobrir agora. Então, vamos lá. A nossa primeira pista, a primeira peça desse quebra-cabeça está na própria linguagem. Para a gente entender o que o autor queria dizer, não tem jeito. A gente precisa voltar para o texto original e ver o que essa palavra significava de verdade naquela época. Olha só, no grego original, a palavra usada para terra é gé. Sim, é daí que vem palavras como geografia, geologia, faz todo sentido. Mas o ponto interessante aqui é que, naquele contexto, essa palavrinha tinha uma certa ambiguidade. E é aí que o mistério começa. Basicamente, geo podia significar duas coisas bem diferentes. De um lado, o planeta Terra inteirinho, o globo. De outro, uma região específica, um pedaço de terra, um território, um país. E aqui, segundo a fonte que a gente está analisando, vem o pulo do gato. Esse segundo significado, o local, era de longe o mais comum em todo o contexto da Bíblia. E mais, dentro desse contexto bíblico, quando se falava a terra, muitas e muitas vezes a referência era para um lugar bem específico, a terra de Israel. Pronto. Essa é a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça. A própria palavra já parece apontar para algo localizado e não global. Ok, então a gente já tem a primeira pista, a linguística. Agora vamos para a segunda e ver como as coisas se encaixam. Se a palavra aponta para um lugar específico, que evento histórico tão pesado serviria de pano de fundo para uma profecia dessas? A fonte que estamos usando coloca o livro do Apocalipse bem no olho do furacão de um dos eventos mais traumáticos da história judaica, a Guerra Judaico-Romana. Uma guerra que terminou da pior forma possível, com a destruição completa de Jerusalém e do Templo no ano 70. Isso dá um contexto histórico real, palpável e absolutamente devastador para aqueles juízos que a gente leu. Agora, com esse cenário em mente, aquela frase, a quarta parte da Terra, começa a soar diferente, né? Faz muito mais sentido. Em vez de pensar em um quarto de toda a população do planeta, a fonte argumenta que o texto se refere a uma parte enorme do território da Judéia sendo completamente arrasada durante a guerra. A escala do desastre fica compreensível. Certo, já temos a pista da palavra e a pista da história. Mas agora vem a terceira, e é essa que, segundo a fonte, amarra tudo de um jeito decisivo. Vamos dar uma olhada nesse elo profético. O livro do Apocalipse lista 4 formas de juízo bem específicas que viriam sobre a terra. São elas: a espada, a fome, a peste e as feras. Guardem bem essa lista. Esses 4 elementos são cruciais. E agora, olha isso. Centenas de anos antes, lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel descreveu exatamente os mesmos 4 juízos: espada, fome, feras e peste. E o mais incrível, ele disse com todas as letras para onde esses juízos iriam: para Jerusalém. A conexão é direta, é impossível ignorar. Basicamente, o que João está fazendo é pegar uma profecia antiga sobre Jerusalém e dizendo: olha, está acontecendo agora, com a nossa geração. Bom, com todas essas pistas na mesa, chegou a hora da gente montar o caso final. A fonte que a gente usou apresenta um argumento bem amarrado que parece, de fato, resolver o mistério da palavra terra. Vamos recapitular rapidinho. Primeiro, a palavra no original, di, muito provavelmente significa uma terra específica. Segundo, o contexto histórico da Guerra Judaico-Romana dá o cenário perfeito para essa devastação. E terceiro,
para fechar, a profecia de Ezequiel liga esses mesmíssimos juízos diretamente à cidade de Jerusalém. Então, a conclusão a que se chega é bem direta. Quando João escreveu terra, lá em Apocalipse 6:8, ele não estava falando do planeta inteiro. Ele estava falando da terra de Israel, que era o epicentro de todos os eventos que ele estava descrevendo. E isso, claro, tem uma consequência teológica gigantesca. Esse versículo passa a simbolizar o juízo final sobre todo o sistema da antiga aliança, que girava em torno de Jerusalém e do templo. A destruição da cidade no ano 70 d.C. foi literalmente o fim dramático daquela era. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Se a terra, aqui nesse versículo tão chave, significa Israel, onde mais? Em que outras passagens do Apocalipse ou de outras profecias essa mesma chave de leitura poderia mudar completamente o que a gente acha que sabe? A resposta para isso? Bem, pode mudar muita coisa mesmo.